Fala pessoal, parte 2 então, criando o menu com animação do FrontGram. Agora sim, esse vai ser o último vídeo. Essa série está chegando ao fim, é uma série bem legal. Espero que vocês estejam gostando, aprendendo bastante. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários que a gente vai responder com certeza. Certo? Então vamos lá para o vídeo. O efeito que a gente quer fazer agora é aquele que a gente já comentou aqui do menu. Vou atualizar aqui, que é esse do hambúrguer. Ele tem um íconezinho do hambúrguer, a gente clica nele e ele abre esse menu vindo de cima para baixo. Certo? Então a gente tem alguns passos aqui. O primeiro é colocar essa lógica do menu aberto e fechado no ícone e replicar ela pro menu abrindo, né? Então eu vou primeiramente pegar os assets que eu preciso. Como eles são ícones mesmo, eu vou exportar como SVG. Então eu preciso desse e preciso desse. E aí eu vou jogar dentro do menu. Na verdade, ele está aqui como header, né? Dentro do header, dentro do components, melhor, né? Eu vou fazer aqui o menu JS, export default function, menu return div. Sem muito segredo. O menu em si, ele vai ser, na verdade, esse cara aqui, né? Então, esse cara aqui vai ser o menu. Esse ícone, ele faz parte do header, né? Ele não está necessariamente relacionado ao menu aqui. Ele está relacionado mais ao header aqui. Então a gente pode criar dentro do menu os ícones para ele. Então a gente pode vir aqui e criar o icon open e o icon close. Certo? Então vamos deixar aqui primeiro o menu, deixar o assets. Vamos descobrir qual é qual, né? Esse é o hambúrguer e esse é o close. No icon close, bom, como na verdade eu não vou fazer animação nenhuma por enquanto, eu não vou fazer um componente específico para isso, tá? Em um outro momento a gente vai fazer eles com animação. Seria uma animação desse tipo aqui, ó, hambúrguer CSS. Seria uma animação desse tipo aqui, ó. Ele mudar, ele é o hambúrguer e ele muda para um X, né? Ele transiciona para um X. A gente vai fazer isso numa próxima oportunidade, quando a gente estiver trabalhando mais com CSS. Esse tipo de animação é bem legal fazer, certo? Por enquanto a gente vai fazer só a animação dele descendo. E aí eu preciso desse asset aqui também, que é o logo. Só que é um outro tipo de logo, né? E aí entra naquela questão do porquê que a gente criou o componente logo, né? Agora a gente consegue utilizar isso bem. Porque agora eu consigo passar quais os tipos de logo que eu tenho dentro do mesmo componente. Ele veio só a imagem, só o texto, na verdade, né? Ele tem o ícone também. Bom, o ideal era que eles estivessem juntos, mas a gente pode juntar na mão. Aqui também não tem problema. Então esse aqui é o Front Academy Icon. E esse aqui é o Front Academy. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui um props variante. O default dele vai ser o FrontGram, embora esse aqui é o logo da Front Academy, né? Desculpa, esse logo que eu criei é o logo da FrontGram. Vou criar um outro componente, então, que vai ser o logo da Front Academy. E aí eu apago esse daqui e apago esses dois daqui.
Então, logo front academy. E aqui eu troco o logo front academy. Importo os dois assets. Esse aqui é o icon. Esse é o logo. Esse é o text, na verdade, né? Mas... E aí a gente faz uma composição deles aqui com uma div, né? Div image source. Primeiro vem o ícone. Out. Front academy icon. E depois uma imagem com o text. Front academy text. Botar um style nele aqui direto. Display flex. Align item center. E um gap de uns 10 pixels. Deve resolver. E aí no menu, logo front academy. Import from componentes logo. Vamos lá ver o resultado. Opa, não usei o menu ainda em lugar nenhum, né? O que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui a tela. Vou fazer um responsivo aqui, né? Ele tem esse íconezinho para responsividade. A gente vai mexer ele com a tela menor. Já simulando como seria aqui o responsivo, né? Então a gente tem o header. Dentro do header, por enquanto, tá só o logo. Eu vou jogar aqui o ícone, né, do menu. A gente vai criar aqui um componente. Agora sim faz sentido a gente criar o componente, né? Seria a gente pode chamar de menu toggle. Que é um componente que vai alternar entre esses dois ícones, né? Quando ele estiver fechado, ele vai ter o ícone do hambúrguer, e quando estiver aberto, ele vai ter esse ícone de fechar, para ele poder ir alternando. Então, export default function, menu toggle, return, pode retornar uma div. E aí, importo os dois assets aqui, import close from assets. E menu, e importo o hambúrguer aqui também do asset. A gente tem que sempre construir aqui a arquitetura do nosso código antes de sair realmente fazendo, né? Então vai ter o source do hambúrguer. Vai ter um out, hambúrguer. E aqui o close. E aí esse menu toggle a gente joga aqui pro header. Import menu toggle from. Opa. Menu barra menu toggle. Então tá lá os dois íconezinhos, né? A gente precisa deixar eles agora no final, então o header content, a gente precisa de um display flex nele. Align item center e justify content space between. E aí ele fica lá no final. Só que agora a gente precisa passar para ele uma propriedade dizendo se ele está aberto ou não, né? Então a gente vai criar essa propriedade aqui direto no header. Então o header ele vai ter uma propriedade, um state, menu opened. E aí entra de novo aqui o state, né? O state vai controlando aqui a exibição da nossa página. Ele começa como false. E a gente passa ele para o menu toggle opened. E a gente passa o menu opened. Lá no menu toggle a gente recebe ele como props opened. Então, se eu tiver aberto, já crio aqui a condição, né? O if ternário. Se tiver aberto, eu quero exibir o ícone de fechar. E se tiver fechado, eu quero exibir o ícone de aberto. E aí eu preciso de um onClick também. Esse onClick eu posso botar aqui na div.
que por sua vez, na verdade, o ideal é que seja um button. Vou deixar aqui um button. E aí eu passo um clique, eu vou precisar estilizar isso aqui, né? Então, vou passar uma classe, menu toggle. Menu toggle.sas. E vamos importar o SAS dele aqui. Dentro do SAS, a gente precisa pegar aqui a classe. Então, ó, já está lá o button, né? A gente precisa tirar o background. Então, background none. E a border none. Tá lá o nosso componente. Certo? Ele não tá no meio, porque a gente fez aquele trickzinho ali do padding, né? Então, a gente pode, na verdade, corrigir esse padding, na verdade, direto no ícone. Aqui ficaria mais adequado. Aquele padding bottom que a gente botou aqui no header content, eu vou tirar ele aqui dos 13 pixels. E vou passar ele para o logo. Depois, quando a imagem estiver corrigida, a gente pode corrigir ele aqui no logo também, né? Então, padding bottom 13. E aí ele corrige. Agora o pad fica só aqui e não afeta o restante do nosso elemento aqui. Vamos dar uma organizada. Tem muita coisa aberta, né? Vamos fechar. Fecha. Beleza. Diminui tudo. A gente precisa dar uma organizada que tava ficando meio bagunçado. E aí aqui no menu toggle, a gente já passou um clique. A gente precisa agora realmente efetivar esse on-click aqui, né? Então, no on-click, aquele trick que a gente está acostumado, set menu opened, o contrário do menu opened. Então, ele vai alternar entre true e false. E aí, tá lá o íconezinho, agora ele muda, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Tá vendo que ele vai para a direita um pouquinho, né? O que a gente pode fazer é deixar um tamanho fixo. Ó. Você tá vendo que quando ele está maior é quando ele está com o hambúrguer, né? Então a gente pode deixar um tamanho fixo no menu toggle, que é 38 pixels de width. Então, um width de 38 pixels. E aí um display flex, line item center, justify content center, para garantir que, ó, agora eles parecem no mesmo lugar, né? E aí a gente aproveita para botar um padding. Vamos ver de quanto padding vai ficar bom aqui. Padding 5 pixels. Até ele ficar mais quadrado, ó. Então seriam uns 10 pixels, né? Se eu tirar o width agora, vai para 46. Então vamos deixar um width de 46 pixels e um padding de 10. E aí ele tem esse efeito mais, essa transição mais suave, né? Certo? E agora a gente precisa que esse state afete o menu que a gente criou. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menu e vou renderizar ele aqui no header. Aonde no header que eu vou renderizar ele, né? Como ele vai ter um position absolute, na verdade eu posso renderizar ele em qualquer lugar. Então, eu já tenho aqui o menu toggle. O que eu vou fazer? Eu vou renderizar o menu também. Na verdade, eu poderia fazer isso direto no menu toggle, né? Vamos fazer aqui no menu toggle. A gente renderiza o button e renderiza o menu junto. Como o menu ele vai estar fixed, fixed no absolute, ele não precisa, ele não vai influenciar onde ele está aqui, né? Então, import menu from menu. Idealmente, num projeto real, essa lógica toda aqui, ela estaria separada aqui num provider, algo do tipo, essa lógica do menu para ele ter esse state global, né, ao invés de um state mais localizado. Num projeto aqui menor, aqui que não tem muita necessidade, a gente pode deixar ele direto aqui no nosso componente. Então eu deixei ele renderizando aqui o menu, você vai ver que ele vai bugar bastante, ó. Vai bugar bastante porque o menu agora ele está aqui, ó. Ele está o menu toggle e o menu está renderizando junto.
que é essa div vazia aqui. Então, vamos passar uma class name menu container. Criar um menu que a gente vai chamar de menu SAF. Passar um background color red, para a gente poder ver ele. E importar aqui. Import ponto barra menu ponto SAF. Então, tá lá o nosso componente, ó. O que a gente precisa fazer? A gente precisa estilizar ele para ele ficar desse jeito, né? A gente não vai fazer aqui os itens, todos os itens, né? Vamos deixar aqui um texto só para a gente poder ver ele. Por enquanto ele tem um logo. E aí ele tem uma outra borda aqui, né? É uma borda e aí ele tem alguns textos, né? Vamos deixar aqui um texto sair dentro de uma spam. Por enquanto não vai fazer nada. É só para a gente poder ver o texto ali e saber que esse é o nosso menu. Então, como que a gente faz para posicionar ele? Position, absolute, a gente está acostumado já, top 0, left 0, right 0. Só tem uma diferença aqui agora, que eu também quero que ele estique até o fim, né? Como que eu faço isso? Coloco um botão 0 nele também. Bom, ele acabou pegando aqui, tem algum cara com position relative aqui para cima. Esse cara tá com position fixed, né? Na verdade não vai funcionar porque um cara aqui em cima dele tá com position fixed. Que na verdade é o header content. Realmente, nesse caso, o ideal seria que o nosso menu tivesse aqui para fora, né? Então, não tem problema, a gente joga ele aqui para fora. Para ele não ter esse conflito ali de onde que eles vão ficar, né? Tiro ele daqui, aí não preciso mais disso. Não preciso mais disso. Não mudou muita coisa. Só que o nosso menu agora, ó, ele tá aqui. Ou seja, tá perdido aqui em algum canto. Ó, ele tá aqui. Então, position absolute, top 0, left 0, right 0 e bottom 0. Agora sim, ele pegou tudo, né? Ele não tá aparecendo aqui porque ele tá por trás, né? Para ele aparecer tudo, eu teria que botar ele para frente. Mas ele tá pegando toda a nossa tela. E aí, o que que eu preciso? Eu preciso que ele, na verdade, comece a partir daqui de baixo, né? Eu posso medir aqui o cara aqui de cima. Tá com 73 pixels, né? A gente já viu isso. Fazer um margem top 73 pixels. E aí ele começa a partir desse ponto aqui. E aí eu coloco um z-index não tão grande para ele não ficar acima do header, mas maior do que o conteúdo. Ficaria algo nesse sentido aqui. Certo? Então, normalmente quando você está fazendo esse tipo de animação, você segue esse processo, né? Você cria o elemento onde ele vai ficar. Ele tem um fundo branco, né? Você coloca onde ele vai ficar e anima ele para ele sair de onde ele está. Como que a gente anima ele para ele sair, né? A gente faz um translate. A gente já fez isso lá com o carrossel também. Então, translate, transform y menos 50 pixels, por exemplo. Opa, transform, translate y menos 50 pixels. Então, ó, a gente vai mexendo aqui no translate y, ele vai mexendo, né? Ele vai alterando o tamanho. Como que a gente faz para ele sair da tela por inteiro? A gente usa porcentagem. Então, cada porcentagem aqui, a 100% significa o tamanho dele inteiro. Se eu colocar, por exemplo, menos 10%, é menos 10% dele próprio. Ou seja, se eu quiser que ele saia da tela, é menos 100%. Menos 100% eu garanto que ele saia da tela. Então, quando eu quiser fechar ele, eu quero que ele coloque esse translate aqui. Então, o que eu coloco? Vou colocar uma outra classe closed e um transform translate y. No meu opened, eu vou deixar um transform translate y 0. Eu preciso
que essa transição do 0 para o 100%, ela não aconteça de forma instantânea. Eu preciso que ela demore algum tempo, né? Mesma coisa que a gente fez lá no, no carrossel. Então eu preciso de um transition, transform, eu vou colocar 0,2 segundos e easy out para a gente ver essa animação acontecendo. Então a propriedade transform ela vai ser animada durante esse tempo, utilizando esse easy. E a gente vai testar para ver se ficou boa. E aí como que a gente vê isso, né? A gente precisa adicionar essa classe closed quando ele estiver closed. Então eu vou passar aqui uma propriedade opened, na verdade. O opened vai ser false, né? Não preciso passar um valor padrão quando é false. E aí o menu container, eu vou usar aqui uma classe. Eu não estou usando ainda o CSX, né? Porque eu preciso de uma classe que seja variável, né? A forma ideal de criar isso seria com o CLSX. Então, vamos instalar aqui o CLSX. Se você tiver dúvida sobre ele, vai lá dar uma documentação. Ele tem algumas coisas que vão te ajudar ali. Dá para fazer tudo na mão, é claro, mas ele vai te ajudar a criar essas classes aqui condicionais, né? Isso aqui chama classe condicional. Então, vamos esperar que ele rodar. Vamos dar uma pausa aí enquanto isso. Bom, voltando aqui, ele terminou de rodar. Terminou de instalar o CLSX, agora a gente precisa usar ele. Como que a gente usa? O CLSX, a gente importa ele. Import CLSX from CLSX. E aí a gente executa ele e joga a nossa classe padrão dentro dele. E aí a gente pode passar aqui as classes condicionais. Então, se eu não tiver opened, eu quero que ele coloque uma classe closed. E é isso. Então, essa biblioteca basicamente ela ajuda a gente a fazer isso aqui. Dá para fazer na mão de novo, mas ele facilita muito essa questão. E aí a gente precisa controlar isso, ver se isso está funcionando, né? Então, vamos voltar aqui para o projeto. Vamos achar o menu. Cadê o menu? O menu container está aqui, ó, ele está closed. Então, quando eu tiro o closed, ó, ele tá lá, ó, tá vendo que ele está vindo? É justamente isso que a gente queria, né? Só que a gente precisa controlar isso a partir desse estado aqui. Então, como que a gente faz isso? A gente já tem essa propriedade aqui. Então, opened igual menu opened. E aí agora a gente consegue controlar ele através desse state. Então, você vê que são duas coisas que, na verdade, não estão diretamente relacionadas aqui no código. Uma é esse botão e a outra esse menu. Só que quando você conecta elas através de um state, elas passam a responder de forma junta. Esse cara troca o state que atualiza o valor desse. E aí ele tem esse efeito. Certo? Vamos aumentar aqui, ó, a duração desse efeito para um segundo para vocês poderem ver melhor. Olha lá, ele está escondido e vem descendo. E sobe e desce. Certo? Esse é um efeito bem comum. Você pode fazer ele de cima. Você também pode fazer ele do lado, né? Vamos testar ele aqui do lado. Para a gente fazer ele do lado é bem simples. Só trocar o translate x para y para x. E aí ele vem do lado. Se você quiser que ele venha da direita, ao invés de menos 100%, você coloca mais 100%. Só que ele tem um problema aqui que ele cobriu o botão, eu não consigo fechar mais. Né? Teria que ajustar isso. Mas, no nosso caso, a gente quer que venha de cima. Né? Então, tá lá. Esse é o efeito final do nosso menu. Do nosso último vídeo da FrontGram. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante coisa. Tenham adquirido uma certa familiaridade a mais com o useState. A gente utilizou ele de várias formas diferentes. Ainda existem muitas outras, é claro. A gente armazenou mais dados básicos, né? Número, booleano. Você pode armazenar dados complexos, como arrays, objetos, ou até mesmo funções dentro dele. Mas a critério aqui de aprender a utilizar ele, de entender a dinâmica dele, os valores primários aqui, os valores básicos são bem mais fáceis de entender. Então é isso, chegamos ao final aqui da série. Espero que vocês tenham gostado.
deixa o seu like, se inscreve, entra lá no nosso canal do Discord, nossa comunidade, segue a gente. E é isso aí, vamos pra frente, galera, vamos estudar e até a próxima.